Nós vamos para mais uma aula de descritores com material estruturado Foco na Aprendizagem e hoje nós vamos estudar o descritor 7. O descritor 7, ele é o descritor que trata de diferenciar a informação principal das informações secundárias. E a gente começa, como sempre no material estruturado, com uma frase, nesse caso da Clarice Lispector, que diz que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E aí, como eu já disse na aula anterior, que tratou do descritor 5, esse material ele sempre traz uma frase no início relacionada com, de alguma forma, com os textos que serão trabalhados na aula. Os objetivos dessa aula, nós temos aí os objetivos de aprender a identificar a informação principal em textos de diversos gêneros, a diferenciar a informação principal das secundárias em textos de diversos gêneros, a perceber como as ideias secundárias se organizam em um texto, a identificar a relação de dependência das informações secundárias com a informação principal em um texto. É um assunto que cai muito, é muito cobrado no Enem, informação principal, informações secundárias e alguns macetes, algumas dicas podem ajudar a gente na hora de selecionar a informação principal do texto. Vamos começar trazendo um texto de uma publicidade para a gente conseguir visualizar essa história de informação principal e informações secundárias. Se você já parou para perceber, nós estamos rodeados de informações por todos os lugares, certo? E agora, mais ainda, com a história do isolamento social, nós estamos rodeados de informações online, Quando acessamos as nossas redes sociais, como por exemplo Facebook, Instagram, além das publicações que a gente já segue, aparecem inúmeros outros textos por meio dos quais a gente se informa sobre o que acontece na escola, bairro, país, enfim. Dentre essas tantas informações, há sempre aquela informação principal, que vai nortear todo o conteúdo do texto. A partir dela, outras informações serão selecionadas, vão ser selecionadas de modo que o texto fique completo, sem deixar pontas soltas, lacunas para o leitor, ok? Então, a gente vai prestar atenção aí em algumas coisas que a gente tem que tentar extrair para daí selecionar aquela que realmente é a principal, é o objetivo do anúncio, certo? Exemplo, a gente vai identificar todas as informações que estão presentes no texto. Então, todas as informações que estão nesse texto, que é um curso técnico em processos fotográficos, a duração desse curso, o turno, que horas que ele acontece, quando ele acontece, o que precisa, que é o requisito, como você consegue entrar nesse curso e como você consegue obter outras informações e o perfil, o que você, como um profissional que vai fazer esse curso, vai atuar, vai ser suas características de profissional, ok? Depois que você identifica todas essas informações, a gente consegue tirar a informação principal. Quando a pessoa que pensou em fazer essa publicidade, ela pensou em lhe dizer o quê? Qual é a informação principal que ela quer que você saiba? Ou seja, ela quer que você saiba que vai acontecer um curso técnico em processos fotográficos. Pronto. A informação principal é essa. Ela quer que você saiba o turno que vai acontecer. Sim, isso é uma informação que vai estar dependente da principal. Então, é uma informação secundária, certo? Identificar as informações secundárias e perceber a sua importância, que acabamos de falar. É interessante você saber como que faz para entrar? É interessante, mas só depois que você souber que a informação principal, aquela que vai lhe chamar a atenção, é realmente a divulgação do curso técnico em processos fotográficos. De nada adianta essa informação, ingresso, prova própria, tá aí se você não souber dessa que é o curso técnico, que é a principal,
certo? Então, as informações secundárias, elas acabam tendo uma relação de dependência com a principal. Então, elas não podem estar aí, não fazem sentido as secundárias estarem soltas. Não faz sentido eu ter uma publicidade onde a informação principal é requisito a partir do segundo ano do ensino médio, né? Essa é uma informação que eu preciso achar, que eu preciso ter, logo após eu selecionar que o produtor desse anúncio quer me dizer que existe, que está divulgando um curso técnico em processos fotográficos. E a partir do meu interesse, eu vou para informação de requisito, certo? Aqui nós teremos uma visualização melhor dessa separação de informação principal e dessa relação de dependência que as informações secundárias têm com essa principal, né? Essas ideias, elas devem estar relacionadas e organizadas entre si para que a gente construa os sentidos do texto, né? E a gente vai perceber aí que as informações secundárias, elas são tão importantes quanto a informação principal, porém, se elas não conversarem entre si, a gente não tem um texto coerente, certo? E aí a gente pode observar, né, que quando a gente lê o anúncio, a gente percebe que foram apresentadas uma ideia principal e algumas ideias secundárias que, ao se unirem, vão levar à construção desse sentido do texto. E a gente pode organizar essas informações, né, que você leu lá na sessão anterior da seguinte forma. Exemplo, informação principal. Será ofertado um curso técnico em processos secundários. E as informações secundárias? Informação 1, a duração desse curso. A informação 2, o que a gente precisa para poder participar, que é o pré-requisito. E a terceira informação é como que a gente faz para participar, a forma de ingresso, certo? Então, diante disso, a gente pode definir que as informações principais são ideias mais relevantes de um texto. Ao analisar o anúncio, percebemos que a informação principal é a abertura do curso técnico Processos Fotográficos. A gente pode perceber que sem essa informação, todas as outras elas vão perder o seu valor. As ideias elas são secundárias, né? E, portanto, são utilizadas para reforçar a ideia que é essencial, que é o curso, a criação do curso, certo? Sem as ideias secundárias, o texto não flui e, dependendo do propósito comunicativo, como no caso do anúncio, elas são imprescindíveis. Uma observação para a gente, para facilitar a história da ideia principal, certo? Essa análise nem sempre ela é realizada considerando o texto como um todo. Podemos destacar informações principais também ao estudarmos os parágrafos de um texto. Como unidade mínima, ele deve apresentar o tópico basal, que é um enunciado que contém a ideia principal. A gente vê muito isso em redação, né? Que é a frase nuclear, e uma ou mais frases que desenvolvam tal ideia, que podem fazer parte aí os argumentos que a gente vai utilizar para defender aquela ideia, no caso da produção textual, ok? Bom, aqui a gente vai pegar aqui um texto e eu vou fazer a leitura apenas do primeiro parágrafo para a gente tentar reconhecer a informação principal e ver algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção para chegar a essa informação principal, certo? O texto 1 diz o seguinte: Seminário sobre Prevenção do Suicídio inicia Setembro Amarelo, 30 de agosto de 2019, 16h57. O psiquiatra e consultor da Organização Mundial de Saúde, José Manuel Bertolotti, ministrou a palestra de abertura do seminário, A Evolução da Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, Diretrizes para uma Política Efetiva. Realizado na manhã desta sexta-feira, na Universidade do Parlamento Cearense, o evento foi idealizado pelo projeto Vidas Preservadas, do Ministério Público do Estado do Ceará, e marca o início da campanha Setembro Amarelo no Estado. O governo do Ceará, por meio das secretarias de Saúde e Educação, está entre os parceiros do Ministério Público na iniciativa. Vamos lá. Título do texto, né? Seminário sobre Prevenção
do suicídio inicia Setembro Amarelo, certo? Então, aí algumas coisas, né, que a gente pode perceber para reconhecer a informação principal. Provavelmente, um texto desse, que é um texto de divulgação de um evento, o assunto principal, certo? A informação principal, ela vai vir no primeiro parágrafo, certo? Então, a gente pode achar aí como informação principal as informações do evento. A gente já sabe que é um evento, né? Um seminário de prevenção. E o que é a informação principal desse texto? Realizado na manhã desta sexta-feira, na Universidade do Parlamento Cearense, o evento foi idealizado pelo projeto Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará e marca o início da campanha Setembro Amarelo no Estado. A gente pode tirar isso aí como a nossa informação principal, o evento, a divulgação do evento que marca o início do Setembro Amarelo, certo? E o que é que a gente pôde prestar atenção para eleger essa frase, né, esse período, como a informação principal? Coisinhas tipo quando, né? Quando foi que foi realizado? Sexta-feira, dia 30. Onde? E a gente consegue identificar nessa frase onde foi realizado, certo? Universidade do Parlamento Cearense. E o objetivo, marca o início da campanha Setembro Amarelo no Estado, né? Então, se a gente prestar atenção quando, onde é o objetivo, quando é um texto publicitário, quando é um texto informativo, a gente consegue, se a gente reúne essas informações que a gente chama de lead, né? Se a gente reúne essas informações que fazem parte do lead, a gente consegue achar a informação principal do texto, beleza? Outro texto para a gente fazer análise aparece muito, principalmente no Enem, que são os textos mistos ou os textos não verbais. E geralmente quando aparece esse tipo de texto, eles querem, na maioria das vezes, eles querem saber qual é a informação principal, né? E qual seria a informação principal de um texto como esse, onde a gente deve observar marcas, cores, textos não verbais, textos verbais, o conjunto como um todo, certo? Então, numa publicidade dessa, a informação principal seria o quê? Né? Que a informação sobre o assunto, no caso suicídio, é uma das medidas para se evitar os problemas, ok? Daí a importância dos anúncios, das propagandas, certo? Mas que outras informações a gente pode tirar desse cartaz relacionado com a informação principal? Que vão estar ligadas, que vão ter uma relação de dependência, certo? Por quem essa campanha é promovida, né? Tem aí no cartaz, né? O governo do estado do Ceará, certo? Em que site podemos encontrar informações sobre a campanha? Tá pequenininho, né? Lá no cantinho em cima. Mas se a gente aproximar a imagem, né? A gente vai ver aí que tem um site e que tem inclusive redes sociais, né? Facebook, alguma coisa do tipo, certo? Que tipo de campanha acontece no mês de setembro? A gente consegue tirar do cartaz? Sim, tem lá, né? Setembro Amarelo. Que tipo de campanha é essa? Suicídio. Contra, né? Prevenção ao suicídio. Ok? Então, assim, é uma informação principal, que é a importância da informação, ó, suicídio, informação em defesa da vida. Então, ela está em destaque. Então, a informação sobre esse tipo de assunto é importante, ok? E as outras informações que estão presentes no cartaz, elas não estão aí por acaso, elas são também importantes, mas não é a principal, e que a gente pode ter uma relação de dependência com a principal, certo? Então, é importante a gente olhar, né, o destaque, principalmente em cartaz publicitário, o destaque que é dado ao texto ou a alguma imagem, a algum logotipo,
o destaque das letras, tamanho de letras de algumas palavras, então provavelmente aquelas letras que estão maiores ou que estão destacadas de alguma forma vão fazer parte da informação principal e todas as outras que compõem a informação não estão por acaso, não estão para enfeitar, serão as informações secundárias, beleza? Essa foi a nossa aula sobre o descritor 7, sobre como diferenciar a informação principal das secundárias. E a nossa prova ela será composta de questões do descritor 5 e 7. Eu espero que o vídeo tenha ajudado um pouco a esclarecer algumas coisas. E é isso. Boa prova para todos. E até mais.